Olha, aqui no Brasil é super comum a gente ouvir falar de Umbanda e Candomblé e, bom, muita gente acaba achando que é tudo a mesma coisa, né? E ainda tem o espiritismo nessa mistura toda. Mas será que é assim mesmo? Essa é uma confusão bem grande no cenário religioso por aqui. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa: são todos a mesma coisa? A resposta rápida: não, de jeito nenhum. E quando a gente começa a investigar um pouquinho, percebe que as diferenças não são só fascinantes, elas são fundamentais, tá? Mas por que é tão importante saber disso? Simples. Porque entender o que cada uma significa de verdade é o primeiro passo para ter um diálogo com respeito, sabe? Para a gente conseguir superar um monte de equívocos e preconceitos. É como uma das nossas fontes aponta: ter clareza gera respeito. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. E para começar, vamos pegar a comparação mais comum de todas: Umbanda versus Candomblé. Quais são as grandes diferenças entre os dois? Olha, a primeira diferença, e talvez a mais marcante, está na origem de cada uma. O candomblé, ele tem uma raiz africana direta. Veio para o Brasil lá no período colonial e até hoje preserva rituais e idiomas que vieram de lá. Já a Umbanda é diferente. Ela é uma religião que nasceu aqui, no Brasil, lá no comecinho do século XX. E a grande característica dela é ser sincrética. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma grande mistura de várias tradições. E que mistura é essa? Vamos ver. E que mistura é essa, né? Bom, a Umbanda pega elementos de muitos lugares. Tem influências das tradições africanas, claro, mas não só isso. Ela também bebe na fonte das crenças indígenas, do catolicismo popular e até do espiritismo kardecista. É, no fim das contas, uma fusão com a cara do Brasil. Outro ponto que muda tudo é o foco espiritual. No candomblé, o culto é todo voltado para os orixás. E quem são os orixás? São como divindades que representam as forças da natureza, sabe? Orixá do rio, do vento, da mata. Já na Umbanda, embora os orixás também sejam reconhecidos, o dia a dia do trabalho espiritual é feito com as entidades. São espíritos que vêm como guias para ajudar, como os caboclos, os pretos velhos e as crianças. E claro, essa diferença de foco vai aparecer onde? Nos rituais. Os rituais do candomblé costumam ser bem mais complexos, mais longos. Eles preservam as tradições, muitas vezes até com cantos em línguas africanas. Na Umbanda, a pegada já é outra. Os rituais tendem a ser mais simples, mais abertos, sabe? Tudo em português. E o foco é muito no auxílio direto, no aconselhamento, no passe. Agora a gente chega num assunto que, olha, sempre gera muita confusão e preconceito: o sacrifício de animais. Vamos esclarecer isso. No candomblé, sim, o sacrifício ritual de animais pode acontecer, mas é dentro de ritos muito específicos e seguindo regras religiosas super rigorosas. Agora, na Umbanda, isso praticamente não existe. A imensa maioria dos terreiros não faz sacrifício de animais. As oferendas são de outro tipo, são simbólicas: velas, flores, frutas, incensos. Para a gente organizar todas essas ideias, essa tabela aqui é ótima. Dá uma olhada. Origem, culto principal, ritual. Quando a gente coloca um do lado do outro, as diferenças saltam aos olhos, né? Fica tudo bem mais claro. Beleza. Agora que a gente já entendeu melhor as diferenças entre Umbanda e Candomblé, vamos colocar a terceira peça nesse quebra-cabeça, o Espiritismo. E já adianto, a abordagem aqui é bem diferente. Então, o que é o tal do Espiritismo kardecista? Bom, ele se apresenta como uma doutrina com uma base filosófica e moral. E aqui está o pulo do gato. O espiritismo não tem aqueles rituais que a gente geralmente associa com religião, sabe? Não tem canto, não tem oferenda, nada disso. O foco total é no estudo, no debate de ideias e na chamada reforma íntima, que nada mais é do que a busca pelo desenvolvimento moral de cada um. Certo, agora com as três peças na mesa, vamos tentar entender como elas se conectam e também onde elas se afastam, porque essa teia de relações ela é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Aí vem a pergunta: por que tanta gente aproxima a Umbanda do Espiritismo? As pistas estão aqui. Primeiro, a mediunidade. As duas trabalham com a comunicação com os espíritos para orientar e ajudar. Segundo, a caridade. Tanto uma quanto a outra têm um foco muito forte em ajudar o próximo, em dar um auxílio espiritual. E terceiro, ambas conversam muito com os valores do cristianismo, inclusive com a figura de Jesus. E o candomblé nessa história? Bom, aqui a distância para o espiritismo é bem maior. É uma outra praia. Como a citação aqui deixa bem claro, no candomblé o foco não é conversar com espíritos de quem já morreu. O foco é cultuar os orixás. Em outras palavras, o candomblé é uma religião de culto, de iniciação aos mistérios da natureza. O espiritismo é uma doutrina de estudo, de filosofia.
São propostas bem diferentes mesmo. Ok, então para a gente fechar e amarrar tudo isso, que tal resumir a essência de cada uma em uma frase, para ficar bem marcado? Vamos lá. Umbanda é uma religião brasileira, sincrética e mediúnica. Essas 3 palavrinhas definem a alma dela. Agora, o candomblé é uma religião tradicional africana com o culto centrado nos orixás. A herança africana e o culto são a base de tudo. E por último, o espiritismo, uma doutrina filosófico-moral de base cristã que estuda a mediunidade, mas não tem culto ritual. O que o define é justamente essa ênfase no estudo e a falta de rituais. E com isso, a gente volta lá para o nosso ponto de partida. Agora que tudo ficou mais claro, a pergunta final é: de que forma ter essa clareza toda ajuda a combater o preconceito? Porque no fim das contas, a gente viu que entender é o primeiro e talvez o mais importante passo para a gente começar a respeitar de verdade.